que ela precisou sair só com a roupa do corpo, porque era uma situação que ela precisava salvar a vida dela, né? E aí todos os pertences dela ficaram na casa com o companheiro. Desde roupas, remédios, material escolar, computador, tudo que ela tinha ficou lá na casa que ela morava com aquele parceiro. Saiu sem conseguir levar esses objetos. E aí quando ela voltou para poder pegar as coisas dela, ele tinha sumido com tudo. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Ana Paula. E eu sou a Marina, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. Hoje a gente queria conversar com vocês a respeito de violência patrimonial. Você sabe o que isso significa? Já escutou falar a respeito? Antes da gente explicar, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube possa remeter esse vídeo para outras pessoas que se interessem também pelo assunto. Logo que eu comecei a me interessar por violência doméstica na faculdade, eu me deparei com uma situação que me abriu os olhos para a questão da violência patrimonial. Porque, querendo ou não, a gente sempre acaba se focando na violência física ou então psicológica e a patrimonial acaba ficando meio que em segundo lugar, porque afinal de contas, o que é dinheiro quando a gente está discutindo vida, né? Corpo, saúde? Realmente parece um pouco desproporcional. Esse termo nem era muito falado até pouco tempo atrás, né? Então, acho que é importante a gente começar a torná-lo um termo comum do dia a dia, porque afeta muitas mulheres. Mas um fato que realmente me marcou nessa época de formação foi conversar com uma pessoa que trabalhava na Defensoria Pública com violência doméstica, e ela me relatou que toda vez que uma mulher ia lá, podia estar machucada, podia estar sendo abusada, o que fosse, se ela informava que ela não tinha renda própria, ou seja, que ela dependia do marido, e no caso o abusador dela e dos filhos, que elas tinham certeza que ela ia acabar desistindo da queixa, ou então que ela ia, enfim, de alguma forma voltar com aquele agressor. Porque se a mulher não tem autonomia econômica, fica muito difícil para ela sair de um ciclo de violência. A gente já discutiu sobre as dificuldades, né, desse ciclo, mas realmente, se ela não tem para onde ir, a quem recorrer, como fazer para pagar as contas, ela tá ainda mais codependente desse parceiro abusivo. E aí acho que é bom então a gente explicar o que é essa violência patrimonial, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência contra a mulher. Uma delas é a violência patrimonial e ela descreve uma série de condutas, como por exemplo, retenção de bens e valores, destruição de objetos, de documentos, parar de pagar pensão alimentícia quando tem dinheiro para pagar, tentar fazer fraude em partilha de bens. Aliás, um dos momentos que a violência patrimonial mais estoura é no momento da separação. Então ela pode vir acontecendo ao longo do relacionamento, mas a gente nota muito essa violência sendo escalonada num processo de divórcio ou num processo de pensão alimentícia. E o que me deixa mais triste nesses processos é que muitas vezes esse homem se vale do seu poderio econômico para, por exemplo, contratar um advogado melhor que vai tentar esconder os pertences e tentar tirar tudo que a mulher teria direito, e a mulher que tá ali vulnerável, muitas vezes abusada psicologicamente e sem ter conhecimento efetivo do que o casal tinha de bens e valores, ela às vezes sai com a sensação de que ela saiu com um acordo justo, mas na verdade não, porque ela tá realmente sem conhecimento do que ela teria direito. Mas acho que fica mais claro para entender como essa violência patrimonial acontece a partir de alguns exemplos, e a gente vai contar aqui alguns casos reais que a gente já se deparou no escritório. Então eu vou contar aqui um caso para vocês, que é um caso específico, mas que infelizmente é bem comum e acabou acontecendo com muitas mulheres que a gente vê todos os dias. Então essa moça estava num relacionamento abusivo e decidiu terminar. No momento em que ela comunicou ao seu parceiro a sua intenção de encerrar o relacionamento, ele ficou muito bravo, ameaçou a vida dela e ela acabou pedindo socorro para a polícia e para os bombeiros, que prontamente foram lá, tiveram que arrombar a porta, mas conseguiram tirar essa mulher em segurança. Que ela precisou sair só com a roupa do corpo, porque era uma situação que ela precisava salvar a vida dela, né? E aí todos os pertences dela ficaram na casa com o companheiro. Desde roupas, remédios, material escolar, computador, tudo que ela tinha ficou lá na casa que ela morava com aquele parceiro. Foi a construção de uma vida inteira, né? A gente não tá falando aqui só de bens que de fato são super chatos, né? De você ter que depois reconstruir o seu guarda-roupa, ou então recuperar instrumentos de trabalho. A gente está falando de lembranças, a gente está falando de bens que têm valor sentimental, que são absolutamente insubstituíveis. O que aconteceu, né? Ela saiu sem conseguir levar esses objetos, e aí quando ela voltou para poder pegar as coisas dela, ele tinha sumido com tudo. Ele tinha quebrado os objetos dela e tinha se desfeito, jogado fora quase tudo que ela tinha.
E aí restam poucas coisas a fazer, né? Porque nesse tipo de situação, é claro que a gente pode entrar com uma ação de danos materiais e danos morais, né? Tentando mostrar para o juiz tudo aquilo que foi conquistado e foi perdido por responsabilidade do agressor. Você pode processá-lo criminalmente, porque isso pode configurar uma série de crimes, desde apropriação indébita, dano patrimonial, enfim, depende muito de como é feita essa subtração, essa redenção das coisas, ou essa danificação. Mas, infelizmente, os bens foram perdidos e até a gente tem uma resposta do judiciário, né, que normalmente não contempla o valor efetivo, né, que você gastou com aquilo, porque a gente nunca guarda nota fiscal, a gente nunca tem um inventário completo de todos os bens que guarnecem a nossa casa, então presta atenção e talvez seja a hora de você começar a fazer isso. É muito difícil para que a gente consiga realmente uma reparação no valor integral, até porque, mesmo que eu ganhe R$1 milhão, ainda assim não vai trazer de volta os bens que eu fui construindo ao longo de uma vida inteira. Aquele brinco que eu comprei naquela loja, na minha viagem, e que nunca mais eu vou encontrar. E outra situação que acontece muito é quando a mulher comunica que ela quer sair de casa, o cara rasgar os documentos dela, porque sem documento ela não consegue ir pra lugar nenhum. Então é uma forma de mantê-la presa nesse relacionamento. Quando a gente está falando dessa perspectiva patrimonial, a gente também tem que pensar na questão da renda, do trabalho dessa mulher. Então é muito comum, por exemplo, que a mulher trabalhe fora, mas quem controla todo o dinheiro, quem pede para que ela repasse o salário para conta dele, seja o marido. Às vezes até com um argumento bem de violência psicológica de que ela não é capaz de administrar os próprios valores e que tem que deixar com ele, que ele sabe administrar melhor. E aí o que acontece é que essa mulher acaba ficando alienada da própria gestão patrimonial da casa dela. Então ela não sabe aonde o dinheiro está sendo gasto, ela não sabe com o que está sendo gasto, ela às vezes nem sabe tudo que esse casal adquiriu, o que esse cara comprou, e quando ela vai descobrir tem um monte de dívida feita. Um monte de dinheiro guardado, mas ela não sabe exatamente aonde. Então, assim, isso é uma forma de violência patrimonial muito comum, que é essa alienação do processo econômico da família. Outra forma bem comum também de violência patrimonial é quando a mulher não tem renda, então ela é dependente economicamente do marido e ela precisa ficar se humilhando para comprar qualquer coisa porque ele não dá e ele usa isso como uma forma de mantê-la sob poder. Então a gente já viu casos também que a mulher precisava realmente implorar para poder ir no salão ou para poder, às vezes, até comprar coisa no mercado que não tivesse dentro da autorização dele. E isso, naturalmente, não faz sentido, né? Porque o dinheiro, por mais que venha, por exemplo, só da renda do marido, ele é do casal, né? E, obviamente, ela tem o direito de poder administrar esses bens, tomar algumas escolhas próprias. Inclusive, né, quando acontece uma separação e vem uma discussão de pensão, isso costuma vir, assim, à tona, né? Do quanto essa mulher é dependente, até mesmo não pagar a pensão alimentícia. Quando se tem renda para isso, então a gente não tá falando do caso do cara que realmente não tem dinheiro, mas ele tem e ele não paga só para ver aquela mulher se prejudicar ou para que ela venha pedir para ele, venha se humilhar, é também uma forma de violência patrimonial. E outra forma bastante comum, ainda mais no Brasil, é quando o homem obriga a mulher a não trabalhar. Deixando claro, né? Eu não estou aqui falando de um casal que, por exemplo, escolheu conjuntamente uma redistribuição dos papéis em que a mulher escolheu ficar em casa para cuidar dos filhos. Se é uma escolha livre e consentida, vai ser feliz. Isso, a gente não tá falando de você, a gente tá falando aqui daquela pessoa que gostaria de trabalhar, mas que é impedida pelo marido, que fala que ela não pode. Mulher minha não trabalha. Como se fosse um atentado à própria masculinidade. Um outro caso também que a gente já viu era de uma moça que ela tinha formação em engenharia, ela tinha um diploma muito bom, e o marido não deixava ela trabalhar porque dizia que tinha muito homem na empresa que ela trabalhava, então era melhor ela ficar em casa. Naturalmente, ele está ali atentando contra a autonomia econômica dela. E isso é uma forma de violência patrimonial. Ou às vezes ele nem precisa necessariamente proibi-la de trabalhar expressamente, mas ele prejudica o exercício da profissão dela. E aí um outro caso também que a gente pode ilustrar aqui era de uma moça que ela tinha um consultório de dentista. Só que ela construiu esse consultório no mesmo terreno que eles dividiam a casa. Então foi tipo um puxadinho. E aí quando eles se separaram, o consultório ficou lá. E aí o que ele fez? Ele trancou, não deixava ela entrar pra ela poder trabalhar. Ou quando ela conseguia ir pra lá, ele ficava se circundando e atazanando e ela não conseguia exercer a profissão dela. E deixando claro que, assim, o equipamento, né, ali no consultório é um equipamento caro, né? Ela precisa daquele equipamento específico pra poder exercer as funções dela e não é um dinheirinho ali qualquer que vai conseguir substituí-lo, né? Então ele tava realmente roubando dela o acesso à fonte de renda que ela tinha. E a autonomia dela.
Mas e quando é o contrário? Quando é a mulher que tem a renda, quando é ela que paga as contas e o cara se aproveita disso? A gente também pode falar de violência patrimonial? Olha, para falar de violência patrimonial, você pode pensar em todos os cenários possíveis, porque a criatividade para isso é bem grande. Hoje em dia no judiciário a gente tem falado muito do que a gente chama de estelionato afetivo. Que é isso, né? É aquela pessoa que, se utilizando daquela sedução, daquele contexto de carinho, de paixão e tudo mais, vai lá e começa a realmente explorar outra pessoa que tem mais renda que ele, né? Então, por exemplo, é aquele cara que vai lá, começa a namorar uma mulher que é super poderosa, super bem sucedida, e ele fica mandando os boletos pra ela pagar das contas particulares dele, mas não porque eles têm de fato, assim, um combinado de que ela vai prover temporariamente por ele, mas porque efetivamente ele tá se aproveitando desse poder econômico dela pra garantir os próprios luxos e as próprias necessidades. E geralmente esse tipo de caso acontece quando há bastante violência psicológica envolvida. Então ele se aproveita de uma vulnerabilidade emocional, de uma baixa autoestima da mulher, que às vezes ele próprio provocou, pra que ela sinta que de alguma forma ela é, por mais que ela que pague, que ela é dependente dele. É dependente de uma forma mais afetiva do que financeira propriamente dita. E aí o que a gente tem visto no Poder Judiciário é que esses casos, quando são levados normalmente para a área civil, o judiciário tem reconhecido e tem feito o homem ressarcir a mulher de todas as despesas que ela teve com ele. Então, utilizando, por exemplo, mensagem de WhatsApp, em que ele falava: amor, paga aí pra mim a minha viagem, paga aí pra mim meu aluguel. E a mulher, de bom grado, né, dentro daquela situação de vulnerabilidade, acabava acatando. E o que você pode fazer diante de um caso de violência patrimonial? O mais importante é você reconhecer quando pode estar acontecendo, principalmente para você se prevenir. Então, consciência financeira, educação financeira, você saber tudo o que está acontecendo dentro da sua casa é muito importante para evitar que isso chegue a ocorrer com você. Mas se já ocorreu, existem algumas medidas que a lei prevê. Então é muito importante, gente, eu sei que não é todo mundo que gosta de mexer com nota, com planilha, de entender, né, números e tudo mais, nós somos de humanas, entendemos bem isso, mas é importante que a gente se aproprie desse conhecimento, porque querendo ou não, quando a gente abre mão de entender o que está acontecendo nas finanças da nossa família e a gente deixa tudo isso nas mãos de uma única pessoa, a gente tá, querendo ou não, dando poder para ela. Então pode ser que não é nem por mal, mas de repente a pessoa ela não tem uma gestão financeira adequada, ela vai lá e contrai um monte de dívida que você só vai tomar conhecimento na hora da partilha. Ou ainda que você não queira mesmo mexer com isso, pelo menos saiba o que está acontecendo e exija transparência dentro da sua casa. Isso é muito importante para que você possa ter um relacionamento mais igualitário na hora de pensar em dinheiro e patrimônio. De posse dessas ferramentas, você consegue até mesmo se prevenir e evitar uma violência patrimonial. Mas pode ser que isso já tenha acontecido ou que você não conseguiu evitar. E aí, o que você pode fazer diante disso? Bem, vai depender do momento em que você percebe isso, né? Então, como a gente falou, nas ações de divórcio, de pensão, violência patrimonial acaba ficando bem deflagrada. Então, é importante que você, de alguma forma, esclareça isso, né? Então, por exemplo, olha, a gente tá falando aqui de uma partilha, mas não é uma mera briga, né? De eu acho que eu mereço tanto e você acha que você merece tanto. Muitas vezes a gente tem que deixar claro para o Poder Judiciário que aquela é realmente uma situação de violência patrimonial, para que o magistrado, o juiz, consiga também se atentar a isso na hora de dar a sentença. Como a gente falou, essa é uma forma de violência prevista pela Lei Maria da Penha. Então você pode usar todos os instrumentos da Lei Maria da Penha para se proteger. Então, por exemplo, você pode se valer de uma medida protetiva de urgência. E a Lei Maria da Penha traz um capítulo que é só para a proteção patrimonial dessa mulher. Então, por exemplo, tem uma medida que é para restituição dos bens ou valores que foram indevidamente subtraídos pelo agressor. Existe uma medida protetiva que serve para você cancelar as procurações ou proibir contratos de compra e venda. A lei fala de uma série de medidas e realmente vai depender do seu caso concreto. Então é importante que, se você estiver passando por isso, você busque ou uma delegacia, ou o aconselhamento de algum advogado, ou a defensoria pública. Dependendo da forma como essa violência foi cometida, ela também vai corresponder a algum crime. Como a gente falou, os mais comuns são o furto, a apropriação indébita, dano patrimonial, mas realmente depende de caso a caso. E isso aí na delegacia eles vão saber te informar. Se você já passou por alguma forma de violência ou conhece alguém que já passou por essa situação, comenta aqui embaixo. Acho que conhecimento empodera, é importante que outras mulheres se reconheçam também nesse tipo de situação, porque, querendo ou não, há muita vergonha envolvida, muito receio, e a gente às vezes entende que acontece só com a gente, quando na verdade é um fenômeno muito mais complexo. E se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.